Vamos começar falando aqui dos quadros. Quem aí tem quadro em casa? Algum quadro? Quadro de decoração, uma pintura, um quadro de viagem, porta-retrato. Alguém aí tem quadro em casa? Ó, eu tenho uns quadros aqui atrás, né? Aqui do meu lado, não dá pra ver na gravação aqui, mas tem um quadro de um Mapamundi. Eu tenho vários porta-retratos. Então, quem aí tem quadro em casa? E aí uma pergunta que eu faço é: vocês já pararam realmente pra refletir sobre os quadros de vocês? Vocês já pararam para olhar e pensar assim, qual que é a mensagem que esse quadro me traz? Será que ele me deixa feliz? Será que ele me deixa animada? Será que ele me deixa com medo? Será que ele me deixa nervosa? Será que ele me deixa confusa? Será que ele me deixa... O que ele me faz sentir? Esse quadro aqui de trás, olha para ele, o que eu sinto? Sinto esperança, sinto a renovação, sinto carinho, sinto amor, sinto toque, ou sinto medo, ou sinto... O que eu sinto quando eu olho para esse quadro, né? Isso é muito pessoal. Eu recebo muitas mensagens de várias de vocês me falando assim, ó: Bruna, esse quadro é bom eu ter em casa? Esse quadro é legal? Eu posso usar esse quadro em casa? É muito difícil eu dizer qual quadro é bom você usar, né? Mas o importante é que você encare os teus quadros. Depois dessa live você vai ter algumas atividades para você fazer, né? Já colocar a mão na massa de verdade. Mas você vai ter que olhar para os teus quadros e fazer assim, ó, a técnica do tá? É a técnica da mão no queixinho. Você vai ter que olhar para os teus quadros, tá? Vai ter que parar, pode esperar as pessoas saírem de casa ou irem dormir, né? Para eles não te chamarem de louca, né? Mas você vai parar na frente dos teus quadros e vai colocar a mão no queixo assim, ó, e vai fazer assim, ó. E aí você vai se perguntar, o que esse quadro te traz? O que ele faz você pensar? O que você lembra quando você olha para ele? O que você sente quando você olha para ele? O Feng Shui é isso, é você trazer vida para os teus ambientes. Tem muitos quadros que são maravilhosos, lindos, técnicas maravilhosas, pinturas maravilhosas, mas às vezes eles dão medo, eles dão algum sentimento de solidão, né? Às vezes tem um quadro de uma mulher toda bonita lá, mas tá com uma cara de triste, tá sozinha. Você olha pro quadro e você faz o né? Olha lá pro quadro e você olha, nossa, mas eu acho que essa mulher tá triste, tadinha. Será que ela brigou com o filho? Será que ela se separou? Por que ela tá com essa cara de triste, né? Ou você olha para um quadro lindo, maravilhoso, de um barco no meio de uma tempestade, e aí você olha para aquele quadro e fala assim, esse quadro me dá medo. Eu não queria estar ali nesse barco. Deus que me livre, né? Eu estar nesse barco aí. Nossa, nunca tinha parado para perceber nisso. Ou você tem um quadro lá que tem alguém que tá... A cabeça da pessoa tá cortada, não aparece a pessoa inteira, ela tá com a cabeça cortada. E esse quadro fica no teu escritório. E aí você passa o dia inteiro com esse quadro do seu lado. Você nem repara mais, porque faz anos que esse quadro tá lá. Só que quando você para e faz a técnica do você olha pro quadro e fala, tô entendendo por que eu tô me sentindo sem cabeça. Porque eu tô recebendo uma mensagem de que eu não tenho cabeça para resolver os meus problemas, né? Tô me sentindo incompleta. Tá fazendo sentido. A técnica do vai trazer muitas reflexões para vocês. Vai começar a fazer vocês abrirem o olhar de coisas que vocês nunca perceberam dentro da casa de vocês. E vocês vão começar a perceber como que isso tá influenciando na vida de vocês, no dia a dia de vocês e na vida da família de vocês. Porque se aquele quadro te afeta, ele também está afetando o teu filho, está afetando a tua filha, está afetando o teu marido, está afetando as pessoas que moram com você, né? Então depois dessa live, você vai ter que fazer a técnica do vai ter que olhar todos os quadros da sua casa e realmente parar para refletir. Se pergunta, o que eu sinto quando eu olho para esse quadro? O que eu penso? Qual que é o sentimento que ele me traz? E aí a orientação é o seguinte, tá? Aí eu não gosto muito de radicalismo. Joga fora. Se desfaz do quadro. Calma.
Agora é só o momento de observar, né? Vocês conhecem o meu método, o método Olhe? Alguém aí não conhece o método Olhe? Eu criei um método para aplicação do Feng Shui, que eu traduzi o Feng Shui em 4 fases, tá? O que são essas 4 fases? São 4 fases para você não se perder na sua harmonização. Como o Feng Shui é muito detalhezinho, muita coisa que você tem que prestar atenção, quina, viga, fluxo acelerado, baguá, área, não sei o que, meu Deus do céu, vou ficar louca. Calma, eu fui lá e traduzi ele em 4 passos para vocês, tá? Para você não se perder. Cada passo tem as técnicas, tem toda a orientação, mas se você aprender a fundo o método Olhe, você sabe exatamente, fiz isso, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso. Fiz a harmonização na minha casa, mas não deu resultado, não estou sentindo nada de diferente. Fiz as 4 fases do método Olhe? Não, esqueci da última, ou esqueci da segunda. Então, é para garantir, para você se sentir segura realmente na harmonização da sua casa. Essas 4 fases são observação, limpeza, harmonização e intenção. O que a gente está fazendo com a técnica do A gente está observando coisas que muitas vezes passam despercebidas pela nossa casa, que a gente passa o dia inteiro lá dentro da casa e nem percebe como que aquilo afeta a gente, porque a gente está no piloto automático, está vivendo a nossa vida sem prestar atenção nas coisas que realmente influenciam. Então, o parar e observar é a primeira fase. Observar como aquilo está te afetando. Não precisa tomar nenhuma ação de imediato. Depois você começa a pensar, então, será que eu mantenho? Será que eu dou para alguém? Será que eu vendo, né? Eu posso vender ele? Às vezes você pode vender e comprar um outro quadro que te traz sentimentos melhores. Às vezes você pode doar para alguém, porque não é porque ele te traz esse sentimento que ele vai levar esse sentimento para outra pessoa também. Às vezes outra pessoa se sente super feliz com o quadro, né? Esses dias eu fiz uma aula sobre quadro aqui para vocês e eu mostrei uma imagem de um campo todo florido, uma menina lá com um cestinho na mão, né, colhendo as flores, ela com um sorriso no rosto. E aí quando eu mostrei essa imagem, várias pessoas falaram, nossa, esse quadro ele me traz sensação de liberdade, de felicidade, disso e daquilo e coisas boas, né? E eu falei, ótimo, perfeito, né? Mas pra mim ele me dá medo, porque eu sou uma pessoa que tem pavor de cobra. Então, de ver aquela menina lá no meio, a Sônia já sabe, ela tava aqui, olha a cobra. Porque ela tava lá no meio daquela plantação e ela tava com... As plantas eram altas, assim. E eu tenho pavor de cobra. Quando eu olhei para aquele quadro, a única coisa que eu pensava era assim, guria, sai correndo. Guria porque eu sou de Curitiba, né? Eu falo guria. Então, guria, sai correndo daí que deve ter cobra aí. Eu não conseguia relaxar ao olhar para aquela imagem. Então, aquele não era um quadro bom para minha casa, né? Mas pode ser que para outra pessoa sim, para alguém que nem se preocupa com cobra, olha para aquele quadro e se sente feliz, né? Então, primeira técnica é a técnica do olhar para os quadros e perceber como que eles te afetam. Não só os quadros, também os portas-retratos. Muitas vezes a gente tem várias fotografias na nossa casa que elas trazem sentimentos, às vezes são pessoas que você não vê há muito tempo, ou que você brigou, ou um relacionamento passado, ou você tem uma foto que você ficou muito bonita. Só que naquela hora que você tirou aquela foto, você tinha acabado de brigar com o teu marido, tinha acabado de dar uma bronca no seu filho. E aí cada vez que você olha para a foto, você lembra do que aconteceu momentos antes dela. Então realmente parar e fazer a técnica do para as fotos também. O que você realmente sente quando você olha para as imagens da sua casa em geral, para os quadros e para as fotos, tá? E aí, com base nisso, você começa a ver se realmente faz sentido manter aquilo dentro da sua casa. A orientação é que você só mantenha dentro da sua casa aquilo que te faz bem, que te faz se sentir bem, que te fortalece, que te traz vida, tá bom? Então, essa é a primeira técnica, tá? Eu sei que muitas de vocês me perguntam, igual a Dorinha perguntou aqui, ó, foto da família que já morreu. Aí, é muito pessoal. Você tem que fazer a técnica do olhar para essas fotos e pensar assim, isso me deixa feliz ou me deixa triste? Me faz ter gratidão por ter vivido com essas pessoas ou me traz muita tristeza? Se trouxer muita tristeza, respeita o teu momento de luto, né?
Deixa elas mais guardadas, né? Num ambiente que não fique toda hora ali te trazendo esse sentimento de pesar, de dor, né? No momento que você tiver já lidado um pouco melhor, conseguir sentir gratidão, paz, assim, tranquilidade de que essas pessoas estão no momento melhor, aí você coloca elas mais presentes ali no seu dia a dia, né? Mas se elas te deixam muito feliz, maravilha, pode deixar com certeza absoluta. Tem que deixar na sua casa o que te faz feliz, tá? Aí a segunda coisa são os bloqueios, tá? Os bloqueios. E essa técnica do você também pode estar convidando os teus familiares para fazer junto com você. Perguntar para as pessoas da sua casa, né? Principalmente se tem um quadro dentro do quarto de um filho, de uma filha, pergunta, né? O que esse quadro te lembra? Qual que é a sensação que ele te traz? Para estar influenciando, melhorando a vida deles também, né? Como eles se sentem dentro de casa, tá? A segunda coisa são os bloqueios de fluxo. Bloqueio quando você caminha pela sua casa. E aí tem a técnica para vocês andarem pela casa de vocês como se fosse pela primeira vez, né? Então, é a técnica, vamos dar aqui a técnica, o nome para a técnica, como se fosse a primeira vez, tá? Então, a gente tem a técnica do e a técnica do como se fosse a primeira vez, tá? O que é essa técnica do como se fosse a primeira vez? A gente anda pela nossa casa, a gente se acostuma muito com as coisas na nossa casa e a gente nem percebe direito, né? O que tem, o que não tem, o que tá no meio do caminho, o que tá atrapalhando, o que não tá. Mas essa técnica do como se fosse a primeira vez, você vai estar olhando a sua casa como se fosse a primeira vez. Quando a gente coloca um móvel novo na nossa casa, por exemplo, uma decoração nova, um vaso novo, às vezes isso acaba atrapalhando o caminho, né? A gente se bate um pouco na quina do móvel novo, mas depois de um dia a gente se acostuma com aquilo, né? E aí a gente já nem se bate mais, né? Já consegue andar de olhos fechados dentro de casa. Quem aí consegue andar de olhos fechados dentro de casa? Vocês conseguem, né? A gente se acostuma com as coisas. Intuitivamente, a gente já se acostuma. Aqui tem uma mesa, ali tem um sofá. Então, você já consegue ir meio no escuro assim, consegue andar pela sua casa, porque você sabe muito bem o que tem ali. Mas, o que a gente tem que analisar com essa técnica do como se fosse a primeira vez? A gente tem que andar pela nossa casa e eu indico que você faça isso a partir da porta de entrada da tua casa. Se for uma casa, não um apartamento, né? Indico que você faça desde lá do portão já. Entra na tua casa como se fosse a primeira vez e vai observando tudo, olhando o que tá no meio do caminho. Como que você faz isso? Você tem que observar tudo que pode estar obstruindo o caminho, tá? Por exemplo, um puff, um vaso, uma mesa que fica atrapalhando o fluxo. A nossa casa, a gente tem que fluir por ela, andar, chegar nos acessos de forma fácil, sem precisar ficar se desviando, sem ficar se batendo nas coisas, sem ter que ficar arrastando as coisas do lugar, né? Então a nossa casa tem que fluir, os caminhos têm que fluir. Então essa técnica do como se fosse a primeira vez é você olhar para a sua casa com o olhar além daquilo que você já está acostumado a ficar se desviando. E tudo que você perceber que está no meio do caminho, desvia, coloca mais para o canto ou tira. Se é um corredor muito estreito, veja se está criando algum bloqueio ali, se tem alguma coisa dificultando a passagem das pessoas, tá? A gente tem que liberar os caminhos. Quando a gente abre esses caminhos, a gente abre os caminhos da nossa vida também. Porque tudo que acontece na nossa casa, a gente também leva para a nossa vida, tá? Então a gente se acostuma com esses bloqueios. E aí, inconscientemente, a gente começa a buscar criar bloqueios nas outras áreas da nossa vida. Então isso é importantíssimo. E se tem bloqueios no caminho da tua casa ali, né? Para chegar no sofá, para chegar na sala, para abrir um armário, enfim, qualquer que seja o bloqueio, se ele está atrapalhando o teu caminhar, também está atrapalhando do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, né? Então, quando você abre esses caminhos, tira os bloqueios, você também vai estar abrindo os caminhos das pessoas da sua casa também. Vai estar ajudando você e vai estar ajudando as pessoas da sua casa também. Maravilha? Então essas foram duas técnicas mais simples, mais básicas. E agora eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês que é,
Show de bola! E essa aqui, ó, vai especialmente pra Cris, que a Cris tá aqui no chat reclamando que eu não tô dando dica. E aí eu fico meio me perguntando, né? Poxa, imagina só, né? O que você tá esperando então de dica, Cris? Me conta um pouquinho melhor, que eu não tô atendendo tuas expectativas. Então me fala aqui, você mandou umas 4, 5 mensagens, então quero ver se você não vai gostar dessa aqui, ó. Essa aqui é massa, hein? Então outra coisa que você pode estar fazendo na sua casa para harmonizar, para estar melhorando a sua vida e a vida da sua família. Essa é a técnica dos 5 elementos, tá? Harmonizar a sua casa com os 5 elementos. Então existem 5 elementos da natureza com base na tradição chinesa, né? Eu sei que muitas pessoas me perguntam, mas e o ar? O ar não é um elemento? Esses são os 5 elementos da medicina chinesa, tá? O Feng Shui é uma ramificação dos estudos da medicina chinesa. Então são os 5 elementos que eles tratam, tá? E aí a gente estuda os 5 elementos para ver como que isso influencia dentro da nossa casa. Cada móvel, cada objeto de decoração, ele representa um desses 5 elementos da natureza dentro da nossa casa. E os chineses consideram que um ambiente bem equilibrado, onde as pessoas se sentem bem, se sentem energizadas, se sentem felizes, é um ambiente onde tem o equilíbrio desses 5 elementos, tá? Por quê? Porque a gente tem nas nossas características um desses elementos mais sobressalente. A gente tem na nossa personalidade os 5 elementos também, mas sempre um deles é mais sobressalente. Por exemplo, uma pessoa que é do elemento terra, ela é uma pessoa que se doa muito pelos outros, tem a característica da terra, né? De fornecer os nutrientes pelos outros, de garantir com que os outros estão bem, com que os outros cresçam, né? A terra faz isso pelas plantas. As pessoas do elemento terra fazem isso pelas outras, né? Gostam de ajudar, gostam de fortalecer os outros. Então as pessoas do elemento terra têm essa característica. As pessoas do elemento fogo são aquelas pessoas que chegam e fazem o ambiente ficar mais caloroso e falam alto e não passam despercebidos, são pessoas expansivas, né? Então, cada pessoa tem mais sobressalente na sua personalidade um desses 5 elementos, tá? E só que a gente não entra tão a fundo na personalidade das pessoas, porque no Feng Shui a gente trabalha com os objetos da casa, né? Como eu não sei exatamente qual que é o meu elemento, a Jussara não sabe qual que é o elemento dela, a Patrícia não sabe necessariamente qual que é o elemento dela, e como não são todas as pessoas da sua casa que têm o mesmo elemento, você não sabe, né? Às vezes o teu filho é elemento terra, você é elemento madeira, teu marido é elemento fogo, tua mãe é elemento água, cada um é um dos elementos. O que que a gente faz? Trabalhando com o equilíbrio dos 5 elementos, você vai estar garantindo com que todas as pessoas se sintam bem dentro da sua casa. Porque as pessoas, elas se sentem bem onde tem aquele elemento que nutre ela, que fortalece ela. Então, por exemplo, uma pessoa do elemento fogo, ela vai se sentir num ambiente que tem o elemento fogo e vai se sentir também bem, vai se sentir fortalecida, com as energias fortalecidas, num ambiente que tem elemento madeira. Por quê? Porque existe o ciclo de fortalecimento dos elementos. A madeira, ela fortalece o fogo, ou seja, quando a gente joga a madeira no fogo, ele cresce, ele fortalece, ele fica mais forte, né? O fogo, ele fortalece a terra, porque quando ele vira cinza, ele se junta à terra e aos nutrientes e enriquece a terra. A terra fortalece o metal, porque os metais preciosos, eles nascem dentro da terra, eles se criam dentro da terra, né? O metal, ele fortalece a água, porque quando ele está ali na terra, ele abre os sucos para as fontes de água nascerem, para a água chegar nos lugares. A água, ela fortalece a madeira. Por quê? Porque a água é o que nutre as madeiras, as árvores, né? Então, existe esse ciclo de fortalecimento dos elementos. Quando a gente tem o equilíbrio dos 5 elementos dentro da nossa casa, todas as pessoas, independente do elemento delas, se sentem bem, se sentem fortalecidas e se sentem acolhidas dentro desse ambiente, né? A gente usa esse ciclo de fortalecimento para várias correções, ativações do Feng Shui, tá? Inclusive tem também o ciclo de controle, que
tem o ciclo de fortalecimento e tem o outro ciclo também, que é o ciclo de controle, tá? O ciclo de controle já é um pouco diferente, ó. A água, ela apaga o fogo. O fogo, ele derrete o metal. O metal corta a madeira. A madeira, ela suga os nutrientes da terra. E a terra barra a água, segura a água, né? Então a gente usa esse ciclo de elementos para estar fazendo algumas correções do Feng Shui. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a correção, né? Quando você tem uma pia do lado do fogão, tem que colocar um elemento de madeira no meio deles, porque a água apaga, diminui o fogo energético do fogão, né? A prosperidade financeira. Então ali, ó, no ciclo de controle, a água apaga o fogo. Então a gente tem que colocar o elemento que controla ali, né? Que dá força para o fogo, que é o que está entre a água e o fogo, que é a madeira, né? Por isso que a gente coloca um objeto de madeira entre a pia e o fogão para estar protegendo a energia de prosperidade da casa. Entenderam? Então estou mostrando aqui o elemento, mas para vocês entenderem o quê? Que uma forma de você já harmonizar a sua casa sem gastar nada, só movimentando os elementos dentro da sua casa, as decorações que você já tem, é equilibrando os 5 elementos. Você olhar dentro da sua casa o que representa, por exemplo, você chega na tua sala e aí você olha lá, tá bem equilibrado os 5 elementos? Tem alguma representação do elemento fogo? Tem alguma representação do elemento terra? Tem alguma representação do elemento metal? Da água? Da madeira? O ideal é que não tenha nem falta, nem excesso de nenhuma desses elementos dentro do ambiente. Quando o ambiente está equilibrado, todas as pessoas tendem a se sentir muito, muito, muito melhor dentro do ambiente. E aí o melhor disso é que você pode olhar lá para a tua sala e falar assim, nossa, tem muito elemento fogo aqui. Então eu vou tirar esse tapete aqui e levar para o meu quarto, porque no meu quarto não tem elemento fogo. Então você começa a movimentar as decorações da sua casa para estar equilibrando todos os cômodos, para fazer as pessoas se sentirem melhor dentro da sua casa, para melhorar a tua vida e a vida dos teus familiares também, tá? Então eu vou dar aqui algumas dicas, algumas sugestões do que representa cada um desses elementos dentro dos ambientes, tá? Por exemplo, o fogo. O que você pode estar colocando para representar o elemento fogo dentro dos teus ambientes? A cor vermelha, decorações na cor vermelha, velas, foto do pôr do sol, desenho do sol, alguma representação, representações de animais. Por exemplo, aqui, ó, o elefante. Animais selvagens, eles são a representação do fogo, dessa vitalidade. Até as estampas, animal prints, aquelas estampas de animais, também é representação do elemento fogo nos ambientes, tá? A terra. O que você pode estar trabalhando para trazer o elemento terra dentro dos teus ambientes? A cor amarela, os tons terrosos, marrom, um bege, né? Tudo que lembra a terra, objetos de argila, de cerâmica, papel de parede, de tijolinho, também é elemento terra, né? Então, para você estar harmonizando a tua casa, trazendo o elemento terra para dentro do teu ambiente. O elemento metal, o que são? Pedras, granito, mármore, coisas de metal mesmo que lembrem o metal, a cor cinza, né? Vai estar trazendo o elemento metal para dentro. Cobre, latão, tudo que é de algum metal está representando os metais dentro dos teus ambientes. Do elemento água, a cor azul, o preto, o azul escuro, né? Essa representação da água. Os objetos mais assimétricos, papel de parede ondulado, que mais? Fontes de água, aquários, quadros, né, de água, ou aquelas decorações mais de mar, estrela do mar, concha, peixe, alguma coisa que represente um peixe, um barco. Tudo isso traz o elemento água para dentro dos ambientes. A madeira, o que traz a madeira? A própria madeira, as plantas. No elemento terra também pode usar bastante as plantas, tá? A madeira, as plantas, os móveis de madeira, a cor verde representa a madeira. Que mais?
Enfim, a madeira é mais fácil, né? A própria madeira é muito presente nos nossos ambientes. Estampas também de plantas, né? Não precisa ser a planta em si, mas às vezes você tem uma almofada que é estampada com flores, com plantas, também traz a representação da madeira, tá bom? Então você olhando para os teus ambientes e equilibrando a presença desses 5 elementos, você vai estar sem gastar nada, sem necessariamente gastar nada. Se você quiser gastar, você pode, né? Você olha para o ambiente e fala assim, vou comprar uma planta, vou comprar um quadro dessa cor, vou pintar a parede, né? Você pode planejar, mas você não precisa necessariamente gastar, você pode só realocar. No meu quarto tem muito elemento X, então eu vou levar para a sala que está faltando esse elemento, né? Vai equilibrando as diferentes partes da sua casa. E aí, mesmo sem você saber qual que é o teu elemento, qual que é o elemento do teu filho, qual que é o elemento das pessoas que moram com você, todas as pessoas vão estar se sentindo mais energizadas, melhores, mais felizes, com mais energia e mais acolhidas dentro da sua casa. Então, mesmo se eles não te apoiarem na harmonização da sua casa, você vai estar melhorando a vida deles também. Maravilha, conseguiram entender? Conseguiram aplicar? Aplicar ainda não, né? Vocês vão aplicar depois, tá? E a Josete tá perguntando como usar os elementos e os guás. Bem bacana essa pergunta. Cada área do baguá, a gente chama as áreas do baguá também de guás, né? Cada área do baguá tem um desses elementos que representa elas. Então, se você já sabe onde que fica as áreas do seu baguá, mas você ainda não sabe, o que eu coloco na área da prosperidade, o que eu coloco na área dos amigos, o que eu coloco, você pode ir pelos elementos, né? Então, para vocês saberem, o elemento madeira é para você ativar a área da prosperidade e a área da família. O elemento metal é para você ativar a área dos amigos e a área da criatividade. O elemento fogo é para você ativar a área do sucesso. O elemento água é para você ativar a área do trabalho. E o elemento terra é para você ativar a área da espiritualidade, da saúde e dos relacionamentos, tá? A Patrícia me perguntou aqui, vale cor na parede? Vale, qualquer coisa. Por exemplo, aqui, eu tenho representação da madeira, tenho representação da terra, né? O tom terroso, né? Tem a representação do metal, da madeira, as cores brancas também representam o metal, né? Então a gente traz as representações, o equilíbrio, né? Então pode ser as cores. A única coisa que você tem que cuidar é para não gerar um excesso, né? Cuidar com as cores da parede, porque se você colocou uma cor na parede, ela vai ser uma representação bem grande daquele elemento, né? Ele é bem representativo, então você vai ter que equilibrar nas decorações, num quadro, numa planta, num vaso, num móvel, né? Sempre trabalhando nos equilíbrios. A Carla tá me perguntando, vai ter dicas para relacionamentos? Qual dica para relacionamento, Carla? Preciso que você seja um pouco mais específica. Quanto mais específicas, uma dica. Quanto mais específicas vocês forem nas perguntas de vocês, mais específicas vão ser as respostas, tá? Então, qual que é a dica de relacionamento? Existem várias. Para você atrair um relacionamento, é muito importante você cuidar da tua porta de entrada da casa, né? Porque a porta de entrada da sua casa representa a maneira como o mundo afora te vê. Então, se a tua porta de entrada da tua casa tá é para novos relacionamentos, então adivinhei. Tá meio assim, escura, não tá convidativa, isso representa a maneira como as pessoas te veem. Às vezes você até quer novos relacionamentos, mas você não tá demonstrando. A tua aparência se mostra fechada para o mundo, as pessoas querem se aproximar de você, mas não tá convidativo. Então, harmonizar muito a porta de entrada, deixar o número bem à vista, colocar um vaso ali, se quiser pode colocar 2 vasos iguais. 2 vasos iguais representa você estar atraindo pessoas com o mesmo valor, com as mesmas energias que você, um tapetinho, né? Deixar bem bonita a tua porta de entrada. Cuidar também muito bem do teu quarto. Geralmente é bem bacana para você atrair um novo relacionamento, se livrar de tudo do relacionamento anterior, né? Para não ficar presa a esses sentimentos. E trabalhar com as coisas aos pares dentro de casa, dentro do teu quarto. Tudo que você puder trabalhar aos pares dentro do quarto, 2 portas-retratos,
2 flores, 2 tapetes, 2 mesinhas de apoio, tudo isso não precisam ser exatamente iguais, tá? Pode ser 2 porta-retratos diferentes, pode ser 2 tapetes diferentes, né? Mas tá trabalhando as coisas aos pares, 2 almofadas, 2 quadros, vai estar trazendo essa energia e sempre com a intenção. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, espero que vocês tenham gostado muito. Se inscrevam, curtam, por favor. Quando vocês curtem, as plataformas entendem que vocês gostaram, indicam para mais pessoas. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem gostar, que podem se beneficiar dessa live, né? Das nossas técnicas que eu ensinei aqui para vocês. Beijo, ótima noite para vocês e a gente se vê amanhã.